O Retrô foi roubado, isso mesmo. Vou falar uma coisa, viu? A arbitragem do futebol brasileiro precisa ser revista. Precisamos profissionalizar a arbitragem, se a gente quer cobrar algo diferente. Porque, meu Deus do céu, o pênalti que foi marcado pro time da Tombense foi ridículo. O Retrô foi roubado, não existe outra palavra. Vou falar mais. Acho que Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, tem que ter VAR, sim. Olá, amigos, não fala xerife de hoje, falar a respeito do jogo do Flamengo e Fluminense. O Flamengo saiu ganhando de 1-0, um golaço de Cebolinha no primeiro tempo, e no segundo tempo a virada do Fluminense, o gol do Cano e o gol do Piranha, o garoto, fazendo 2-1. A equipe do primeiro tempo do Flamengo, ela foi melhor, jogou melhor, marcando bem a equipe do Fluminense, porque o Diniz gosta de posse de bola, jogar no meio campo, e o Flamengo pressionou muito, mereceu o resultado, correu bastante a equipe do Flamengo. Um jogo razoável, grandes mudanças no time, com um time totalmente modificado do que se esperava do Flamengo para esse jogo. E aí vem o segundo tempo, Diniz inteligentemente conhece muito bem esse time, mais do que o treinador do Flamengo seu, e aí fez algumas modificações, até arriscadas, o André na zaga ali, mas jogando bem. O Nino fez um partidaço também, o Nino fez um grande jogo. A equipe do Fluminense jogou bem no segundo tempo. Primeiro tempo não, foi um pouco envolvido, não teve chance de tocar essa bola, mas aí a qualidade do Fluminense é muito grande, constelação de jogadores de alto nível, o próprio Cano, o Ganso nem fez uma grande partida, terminou sendo substituído. Tudo que fez o Fluminense mereceu o resultado no segundo tempo, aproveitou as chances de gol, o Cano empatando, em 8 minutos de jogo, e ali quase no final o Pirani fazendo aquele gol, e aí dando as cifras gerais do jogo, que é 2-1 Fluminense, merecido, tem um bom time, um treinador que controla muito bem seu time, conhece muito bem, arrisca em alguns momentos. São poucos treinadores que têm essa coragem de arriscar e conhece como essa equipe pode jogar, colocou atacante, se fechou ali no meio, enfim, conseguiu a vitória. Muita confusão ali no final, jogadores expulsos, Felipe Melo, que fala injustamente ou não, enfim, mas assim, alguns jogadores mereciam ser expulsos, o árbitro para mim ficou totalmente perdido no jogo, mas o Fluminense ganhou. E falar agora do treinador, do Flamengo, mais uma derrota, sua quarta derrota em decisões. Há uma pressão muito grande para tirar o treinador, tem uma multa muito alta em relação a tudo isso, e vamos aguardar o que vai acontecer essa semana, ninguém sabe o que possa acontecer essa semana. Ainda há muita pressão. O Flamengo perdeu tudo, o Flamengo não perdeu o campeonato, está classificado entre os 4, pode terminar em segundo ou terceiro, não se sabe. O Vasco ainda joga hoje, contra o Bangu, tem um saldo de gols, pode encostar na pontuação. Vamos esperar e vamos aguardar, mas assim, há uma pressão muito grande em relação ao treinador. É aquilo que a gente fala, tudo que começa mal termina mal, então começou muito mal toda, a sua chegada conturbada, a saída do Corinthians, é muita coisa. Eu não quero falar porque se repete muito tudo isso, eu gosto de falar do campo, e do campo ainda viram mudanças radicais. Taticamente não vi, onde foi um time aguerrido pela condição que tem esse time, um elenco muito caro, talvez o elenco mais caro do futebol brasileiro, uma folha de 30 milhões, 36 milhões, então precisa render mais. A exigência da torcida é normal. O torcedor do Flamengo nos últimos anos está muito exigente, claro que tem que estar, porque se investe muito, gasta muito, e o torcedor do Flamengo ele tem que estar exigente, porque ganhou muito também, ganhou bastante com esse grupo de jogadores. Então não fala em reformulação, calma, não é assim chegar a tirar todo mundo, contratar novamente, tem muita coisa em jogo, e o Flamengo contratou. O bom ontem foi o Cebolinha, fez um gol, e a gente espera sempre mais desse jogador. O Flamengo precisa repensar muito, não só jogadores, mas também seu treinador. Vamos ver, eu sempre digo, eu apoio os treinadores, não só brasileiro como estrangeiro. É muito pouco tempo, em 2 meses, fazer essas mudanças radicais que a gente fala, e fala muito, mas houve um erro, e esse erro foi da gestão do Flamengo. Eu sempre tenho elogiado essa gestão, que foi fazendo um bom trabalho. Eu não tenho elogiado muito em relação a treinadores, porque não é possível um time como o Flamengo ter tantas mudanças de treinadores em pouco tempo que está a gestão, 5, 6 anos aí, que seja 6, 7, 8 treinadores, é muito para o que se tem o Flamengo, para a gestão que se tem. Então acho que agora estão tentando segurar um treinador que o torcedor não aguenta mais, tem muita pressão para saída, mas enfim, vamos esperar o que essa gestão do Flamengo, é uma gestão forte também, uma gestão capaz, possa fazer, porque realmente o torcedor flamenguista está cansado. E o Fluminense
Parabéns o Diniz, parabéns jogadores, parabéns direção, tá no caminho certo. É um time que o Flamengo, quando joga, se engasga. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. E não é de agora não, tá? O Flamengo, em dois momentos, sempre teve dificuldade quando vai jogar com o Fluminense. Então, parabéns o Mário, toda a direção, o presidente, jogadores, torcida do Fluminense está em festa. Aí se fala, é um título, não é um título? É um título sim, porque muita gente antes colocava no currículo, porque o Diniz ganhou, não é um título. É um título sim, Diniz tá de parabéns, parabéns do Fluminense. Valeu, galera. Bom, galera, agora falar da Libertadores, falar do Atlético Mineiro, né, nesse mata-mata aí, jogou contra o Milionários lá em Bogotá, empatou de 1-1, começou bem, foi muito melhor do que a equipe do Milionários, foi pra cima, teve chance de gol, e aí tem um gol aí de um contra-ataque, sofrendo 1-0, depois empata com o Paulinho 1-1, foi um bom jogo, o Atlético jogou bem, o Atlético não jogou mal, fez um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, segundo foi em busca desse empate, empatou. Não é um resultado ruim, não. O Milionários é uma equipe chata dentro do seu campo. Seu torcedor ficou chateado, até em alguns momentos vaiou, porque não conseguia entrar na defesa do Atlético. O Atlético conseguiu esse resultado fora de casa. Claro que dentro de casa tem que ganhar. Um empate para pênalti, enfim, mas tem que ganhar. O Atlético precisa ganhar esse jogo dentro de casa com o apoio da sua torcida. E o investimento que fez precisa passar assim dessa fase, porque é muito importante. Pela força que tem o Atlético, jogadores que tem, Hulk no bom momento, Paulinho, Jamerson, é um bom time, um time com qualidade, um time que tem bons jogadores e que precisa sim passar com o apoio dessa torcida. É claro, sempre vai ser a semana que vem, humildade, trabalho, que sabe que com a Libertadores é muito difícil, essas equipes, elas gostam de jogar fora de casa, até melhor do que dentro de casa, porque jogam fechado e vão jogar por uma bola, mas o Atlético está de parabéns. Foi a Bogotá conseguir um resultado muito bom, e se Deus quiser em casa vai conseguir um resultado positivo, porque tem capacidade para isso, tem time, e o torcedor do Atlético vai lotar, vai apoiar. Então a gente espera realmente um grande jogo, né, esse segundo jogo entre Atlético Mineiro e o Milionários de Bogotá. Valeu, galera. Bom, galera, e hoje joga o Vasco da Gama. O Vasco joga com o Bangu, podendo ser o segundo, né? Empatar em pontos, tem um saldo de gols, se eu não me engano, a diferença de 3, 4 gols. Pode ser tirada, claro que pode ser tirada. E o apoio do seu torcedor. O torcedor está muito empolgado com o Vasco da Gama e tem que estar. O Vasco está no bom momento, está muito bem. O Vasco tem uma qualidade muito boa. A gente sabe disso, a qualidade técnica desse time vem aumentando. O torcedor em si começa a ver um Vasco com uma cara nova. O time está lutando, está trabalhando em qualidade também. Essa garotada, né, muito boa, Andrei, Marlon, enfim, essa garotada que está jogando aí, muita qualidade. É muito difícil você pegar tantos jogadores bons, né, sair de uma geração, e o Vasco vai conseguir, porque são muitos jogadores com nível técnico excelente e que pode realmente mudar uma partida. Eu particularmente acredito nessa garotada e essa mescla de jogadores experientes junto com esses jogadores jovens, tá muito bem. Parabéns, Barbieri. O time começa a ter uma cara, a gente vê isso dentro de campo, que vai evoluir. Precisa ainda muito, é muito cedo para alguma coisa, para dizer como é que vai ser o Vasco esse ano. O caminho está sendo pavilhado para ser um bom ano para o Vasco da Gama. O Vasco pode pensar no título carioca, o Vasco pode pensar na classificação para a Libertadores, pode sim. Título ainda para o brasileiro, não se sabe, às vezes você embala e chega. Eu acho mais difícil, mas nesse mata-mata, Copa do Brasil, tudo pode acontecer. O Vasco está no caminho certo. Parabéns, Maurício, está muito bem treinado. Você vê um time com capacidade e com qualidade, e isso dá esperança ao torcedor do Vasco da Gama. Então a gente espera um grande jogo hoje. Eu espero do Vasco, do Bangu. O Bangu, o último jogo foi goleado e agora joga em São Januário. Então o Vasco tem tudo para conseguir aí essa segunda colocação e ter as vantagens do primeiro e o segundo no geral. Então vamos aguardar, vamos ver esse jogo. Ganhando, vai enfrentar o Flamengo, né? E o Volta Redonda pegaria a equipe do Fluminense. Então, grande jogo hoje entre Vasco e a equipe do Bangu. Valeu, galera, um abraço. Fala, galera do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Não deu pro futebol pernambucano ontem não, viu? O bicho pegou fogo. Começar o jogo entre Ferroviário e Santa Cruz. Santa Cruz perdeu por 2-1, estava vencendo por 1-0. Em 8 minutos conseguiu tomar a virada. Eu vejo que toda vez que o Santa Cruz precisa do seu elenco, ele não consegue manter a mesma pegada, a mesma dinâmica também. Isso é muito ruim para o time do Santa Cruz. Isso ele tem que olhar para ontem, esse seu elenco, porque precisa melhorar e muito. E ontem o Santa Cruz perdeu uma oportunidade gigante de entrar no G4 da Copa do Nordeste. Santa Cruz tá precisando desse dinheiro, né? A questão não é nem passar,
A questão é do valor financeiro mesmo, do dinheiro. Santa Cruz ontem não conseguiu fazer um bom jogo, perdeu vários gols, o próprio Antes Ceará perdeu gol, David também perdeu gol, o Maranhão também perdeu gols. Acho que Santa Cruz ele precisa rever o seu elenco. Santa Cruz começa a fazer o jogo bem postado, partindo aos contra-ataques diante do time do Ferroviário, consegue fazer o seu primeiro gol e aí começa a jogar a pressão completamente no time do Ferroviário. Santa Cruz recua demais mesmo, e conseguiu aí o Ferroviário um empate, uma bola parada, onde Santa Cruz perde na frente da sua zaga, acontece o escanteio, uma bola alçada na área, para mim uma jogada ensaiada, certo? Onde todo mundo corre para o primeiro poste, essa bola é jogada ao segundo poste, e essa bola ela volta para dentro da área, consegue fazer o gol, Ciel, ele mesmo. Ciel consegue fazer o gol de empate, e faltando aí 4, 5 minutos para acabar o jogo, aos 43 do segundo tempo, Santa Cruz toma a virada, né? Num contra-ataque, poderia ter matado a jogada ali, o Ian, e também outros jogadores ali do Santa Cruz poderia ter matado a jogada, ter parado completamente, não fez e toma o gol da virada. Santa Cruz estava entrando no G4, fica fora do G4. Santa Cruz ainda tem 2 jogos pela Copa do Nordeste. Primeiro contra o Sport, um jogo muito difícil, semana que vem, e depois contra o Fortaleza no Arruda. Difícil demais essa situação do Santa Cruz na Copa do Nordeste. Falar também do jogo entre Tombense e Retrô. O que aconteceu? Me diga aí, você internauta, você que nos vê todos os dias. O Retrô foi roubado, isso mesmo. Vou falar uma coisa, viu? A arbitragem do futebol brasileiro precisa ser revista. Precisamos profissionalizar a arbitragem, se a gente quer cobrar algo diferente. Porque, meu Deus do céu, o pênalti que foi marcado para o time da Tombense foi ridículo. O Retrô foi roubado, não existe outra palavra. Existe um choque entre os próprios jogadores da Tombense e o juiz marca pênalti. Isso mesmo. Fora que ele começou a amarelar vários jogadores do Retrô. É inadmissível o que aconteceu ontem com o Retrô. O Retrô ia ganhar mais de 2 milhões de reais. Isso mesmo, pessoal. É inadmissível o futebol brasileiro. E outra coisa, viu? É inadmissível o futebol brasileiro ainda ter esse nível de arbitragem. E vou falar mais. Acho que Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, Série B, tem que ter VAR, sim, desde o seu começo. E eu vou falar uma coisa muito simples de se resolver. A Copa do Brasil, a Copa que dá muito dinheiro mesmo. Ela distribui mais de 70 milhões, né, do começo ao fim. Então sabe o que você faz, CBF? Tira um percentual ali para você usar o VAR do começo ao fim. Tira ali, sei lá, 30, 40, 50 mil. Pelo menos vai ter o VAR e ele vai poder rever o lance. Porque o que aconteceu no jogo de ontem não pode acontecer no futebol brasileiro. Isso precisa ser revisto. Falar do jogo entre Sport e Sergipe. O Sport conseguiu uma virada ontem que me impressionou bastante. Estava vencendo por 1-0, tomou o gol de empate do time do Sergipe, um time muito bem postado pelo seu treinador, o Jax, que jogou até no Sport Clube do Recife. Ele conseguiu o empate, lembrando que o Sport perde o Sabino aos 38 minutos do primeiro tempo. Para mim, expulsão corretíssima para o time do Sergipe, né? O Sabino, ele perde a bola ali, ele perde o time da bola e o jogador do Sergipe dá tapa na bola, é puxado. Então, para mim, expulsão correta do Sabino naquele momento. E também o Sport, para mim, teve um pênalti em cima do Jorginho, onde o zagueiro não toca no Jorginho. Não toca em nenhum momento, o Jorginho até faz aquela encenação, mas ele vai por cima da jogada. Aquilo ali, para mim, poderia ser revisto até para pênalti mesmo, né? Aí vai para o segundo tempo, Sport muito bem postado as suas linhas, 4-4-1, segurando ao máximo, às vezes 4-5-0, o Sport explorando muitos contra-ataques em uma bola parada, um cruzamento do Edinho, uma belíssima cabeçada do Rafael Thierry e dá vitória ao time do Sport Clube do Recife, vencendo por 2-1 partida de ontem contra o time do Sergipe. Partida de hoje entre Náutico e Vila Nova pela Copa do Brasil. Isso mesmo, pessoal. Um jogo que o Náutico, se ele passar de fase, ele vai arrecadar mais de 2 milhões de reais. Olha aí, uma coisa boa para o Náutico precisando desse lado financeiro. Só lembrando que nessa fase, se der empate, vai para os pênaltis. Então o Náutico precisa buscar também com sabedoria. O Dado Cavalcante vem falando isso e muito, né, que esse valor pode agregar demais aos cofres do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico teve 2 perdas, o Denício e o Gabriel Santiago,
Um é o zagueiro, pelo lado direito, e o outro é um meio-campista, um jogador que eu gosto bastante, esse Gabriel Santiago, um bom jogador. Mas o Náutico pode ir de Odivan ou o próprio Anilson, que era o titular do time do Náutico. O Náutico pode vir aí com Galto, Souza, Matheus Carvalho, um time bastante ofensivo, Caion, Paul Vigeiro e Júlio. Isso mesmo. Paulo Miranda também ali no miolo de zaga, tem o Vitor Ferraz, Wagner, enfim, o Náutico vem muito bem ofensivo, um time que joga, que sabe jogar nos seus domínios, é um jogo muito de concentração, o Náutico não pode perder o foco em nenhum momento se ele quer passar de fase. Pelo lado do Vila Nova, tem o Claudinei, né, que passou pelo time do Sport, tem o Marlone também, que passou pelo time do Sport, jogadores também conhecidos do futebol brasileiro, o Vanderlei, o Ralf, enfim, jogadores experientes, mas vem pressionado, então o Náutico pode usar isso a seu favor. Como? Explorando muitos contra-ataques, que o Náutico sabe muito bem, fazendo aquela marcação lá em cima para explorar justamente o que o Náutico tem de melhor, né? Essa primeira e segunda bola, e trabalhar com muita qualidade nos pés do Souza. É um jogador que sabe ditar completamente o ritmo do jogo do Náutico, um jogador que tem um excelente passe, então eles podem sufocar a equipe do Vila Nova. Tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe, comente bastante no canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral de sempre. Acesse o site Xerife, ricardorocha3.com. Esporte da Sorte, meu amor, paga até R$1 milhão. Dá aquela moral, faz as tuas apostas com apenas R$1. Você já começa a fazer tuas apostas e começa a faturar. Piscou, pagou, tudo muito rápido. Esporte da Sorte, meu amor, paga até R$1 milhão. Fala galera, e hoje tem jogo Campeonato Carioca, o Vascão jogando, Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor, vai lá e acessa, vai buscar esse din-din, é igual caldo de cana, é na hora, valeu? Esporte da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor, carimbo do Ricardo Rocha, o xerife da Esporte da Sorte, valeu!